Faz o teste no do Facebook. No Face? É. Eu vou fazer. Eu não sei se está congelado. Hã? No Face. Deu certo? Ah, é o delay. Ah, tá. O retorno vem depois. Mas entrou? Nós já vamos iniciar daqui um minutinho, pessoal. Eu vou colocar lá. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar com vocês aqui, reunidos para mais um Evangelho. É uma alegria. E vocês podem já começar a se preparar, né? Já pegaram a água para fluidificar. O tema do Evangelho de hoje é construindo a serenidade. Então eu vou pedir para vocês irem se acalmando para a gente fazer a nossa abertura. Então vamos assim nos preparando para iniciarmos mais um Evangelho. E para tanto nós precisamos nos desligar de todas as preocupações, de todos os problemas, as dificuldades que nos afligiram até esse momento. Vamos nos sentando de forma adequada, descruzando os braços, as pernas. Vamos fechando os olhos, vamos serenando o nosso espírito e vamos elevar o nosso pensamento até o Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. E vamos assim nos sintonizando plenamente com o plano superior. E nós já começamos a sentir a presença dos nossos mentores espirituais. E nesse momento a gente vai cumprimentar e pedir muita luz, sabedoria e proteção a todas as fraternidades que aqui já se encontram. Em especial a Maria de Nazaré, a Dr. Bezerra de Menezes e todas as correntes de cura, índios, caboclos, pretos velhos, Itaporã e Brogotá, aos quais nós pedimos que efetuem a necessária limpeza e energização desta casa, dessa sala que está sendo realizado o Evangelho, para que ele se realize da melhor forma. E essa luz e proteção vai sendo direcionada para a casa de vocês. E assim, unidos em um só coração, certos da presença de Jesus, nós vamos pedindo licença para iniciarmos o Evangelho desta noite, graças a Deus. Então, como eu disse, né, hoje o tema é construindo a serenidade. E o que seria serenidade? O que significa a serenidade? A serenidade seria a qualidade ou o estado daquele que é ou está sereno, calmo, tranquilo, né? Aquele que está em paz. Então, como serenidade, ela tem tudo a ver com paz, né? Ou a busca da paz. Então eu pergunto para vocês, será que nós estamos indo em busca de uma paz verdadeira ou de uma paz artificial, né? Porque existe
essa paz verdadeira e uma paz falsa. E antes de a gente construir a serenidade, a gente tem que saber fazer essa distinção entre a paz verdadeira e a paz falsa. E o que seria uma paz falsa? Uma paz artificial. A paz artificial é aquela que eu tento encontrar num silêncio exterior, num silêncio externo, né? E a gente pode dizer que a natureza, ela nos proporciona esse silêncio exterior, né? Quando a gente sente o calor do sol, quando a gente sente o cheiro da grama molhada, ou quando a gente ouve o som dos passarinhos, né? Mas será que essa calma exterior é capaz de trazer uma paz verdadeira? Porque às vezes a gente está de férias, a gente busca um lugar tranquilo para relaxar, para esquecer um pouco da correria do dia a dia, e a gente percebe que não consegue deixar de lado as inquietações, as frustrações, o mau humor. E aí a gente se dá conta que quando a gente vai viajar em busca de um lugar tranquilo, a gente acaba levando na nossa bagagem todos os nossos problemas, todas as nossas preocupações. E em algumas ocasiões a gente chega a dizer que está com saudades, né? Não vê a hora de voltar para casa porque a gente sente falta da nossa correria do dia a dia. Aí eu pergunto para vocês, será que quando isso acontece, nós não nos habituamos, né, a abafar com este barulho externo os nossos conflitos interiores? Então fica essa questão. Então eu venho perguntar para vocês, né, o que seria então a paz verdadeira? Né? A paz verdadeira é a paz interior, é a paz que nos acompanha em qualquer lugar que a gente esteja. É aquela paz que independe daquilo que vem de fora. Essa é a paz verdadeira. E para nós alicerçarmos a serenidade, né, nós precisamos da paz verdadeira, da paz interior. E assim que nós nos damos conta de que a serenidade, ela precisa ser construída. Porque eu não consigo obter a serenidade no instalar de dedos, né? Ela deve ser conquistada. E toda conquista, ela é gradativa, ela requer um esforço, ela requer trabalho, né? Então, construir a serenidade, ela requer mudanças de hábitos. E nós não podemos deixar nos enganar, né, que isso seja um processo fácil, porque a mudança de hábitos é um processo que ocorre lentamente. É muito difícil nós modificarmos um padrão de comportamento. Existe um antigo provérbio chinês, que eu não sei se vocês conhecem, que traduz muito bem essa dificuldade de alterarmos os nossos hábitos. Ele diz assim: um hábito, ele se inicia como uma teia de aranha e depois ele se torna um cabo de aço, né? Então, construir a serenidade implica em autoconhecimento. É o autoconhecimento que nos serve de bússola na criação de novos hábitos, na nossa reeducação. E a gente sabe, né? Os educadores sabem que a educação é um processo lento e contínuo. A educação é uma conquista diária, é um processo que vai se instalando, se fortalecendo nessa serenidade, na convivência que nós vamos tendo com os familiares, com os amigos, com os parentes, com os colegas de trabalho, no trânsito. É assim que nós vamos treinando os nossos novos hábitos e nós vamos deixando, né, de nos perturbar com as pequenas coisas do nosso cotidiano.
Então é neste nosso pequeno círculo de convivência que nós vamos treinando e construindo a serenidade. Então, daquelas pequenas coisas que nos irritam, nós passamos a adquirir mais força para superar problemas mais graves e mais complexos. Então, nós temos esse desenvolver, esse construir, ele é gradativo. E aos poucos, suaviza-se o impacto que os outros exercem sobre nós. Acalma-se o coração, domina-se as emoções, tranquiliza-se a mente. E o resultado disso é o melhor possível, porque com o passar do tempo, a verdadeira paz se instala. E mesmo em meio aos ruídos, do dia a dia, nós vamos pacificando a mente, nós vamos deixando de nos perturbar. Então, é bem assim, é como se fosse um oásis no meio de um caos de uma vida moderna, um espelho de água em meio à tempestade. Então, o homem e a mulher que constroem a serenidade, em qualquer lugar que eles estejam, eles vão levar a serenidade dentro de si. Aí vocês podem me perguntar, mas como é que eu construo essa serenidade? A gente tem algumas ferramentas que nós vamos estar conversando com vocês. Então, a primeira ferramenta que eu apresento a vocês seria a paciência, Porque para construir a serenidade, eu tenho que ser paciente. Eu acho que vocês vão concordar comigo que não existe uma pessoa impaciente que seja serena. Então, para construir a serenidade, nós temos que ter uma paciência de Jó. De Jó. É a expressão que remonta a uma das mais antigas histórias narradas da Bíblia. Acho que todo mundo conhece, a paciência de Jó. E nós vamos recordar a história de Jó. Jó, ele era um homem muito rico. Ele era o homem mais rico da região em que ele vivia. Ele possuía milhares de ovelhas, de camelos, bois, jumentos. Ele possuía uma imensa propriedade. Ele tinha 7 filhos, 3 filhas e uma grande quantidade de criados. Mas Jó, ele não era apenas um homem rico, ele era um homem muito bom, um homem justo e principalmente ele era muito temente a Deus. Só que a sua fé foi severamente testada quando o mal o atingiu de diferentes formas. No mesmo dia, sua propriedade foi invadida e saqueada, seus rebanhos foram roubados, seus empregados assassinados, seus filhos e filhas morreram quando a casa desabou sobre eles. Mas Jó, qual foi a reação dele? Ele se entristeceu profundamente. Mas o que ele fez? Ele prostrou-se no chão e orou. Ele não se revoltou. Ele reconheceu que tudo que tinha havia sido dado por Deus e que o Senhor achara por bem tirar tudo dele. E dessa forma, ele afirmou sua fé, mostrou a sua resignação, a resignação à vontade de Deus, à vontade do Pai. Mas, entretanto, os problemas de Jó se intensificaram. Apesar de tudo que aconteceu com ele, ele teve o seu corpo todo coberto de chagas, a tão temida lepra na época. E sua esposa, atormentada pela dor, disse que ele deveria amaldiçoar Deus e morrer. Contudo, Jó permaneceu firme na sua fé e a sua esposa, revoltada, o abandonou. Sozinho, isolado, ele ainda foi visitado por 3 amigos, e que ao invés de consolá-lo, tentaram convencê-lo de que Deus o estava castigando pelos seus pecados.
Jó discordou deles, reafirmou sua fé na bondade e justiça divinas e ainda orou pelos seus amigos para que Deus não os punisse. Mas por sua fé inabalável, por sua paciência, em tudo suportar, após algum tempo, o Pai Celeste lhe permitiu a restituição da saúde, curando-o da lepra. Depois Jó conseguiu reaver os seus bens e duplicar os seus bens. Ele tornou-se a casar, ele teve 10 filhos, concluindo sua vida anos mais tarde em plena felicidade. Então, o que a gente percebe com essa história de Jó? Que esta não é apenas uma história de paciência, né? Mas sobretudo uma história de fé. E a fé também é necessária como ferramenta para nós construirmos a serenidade. A gente costuma ficar de bem com Deus quando tudo acontece do jeito que a gente espera, né? Quando a vida nos sorri, tudo corre de acordo com as nossas expectativas. Mas diante de um revés, de um problema, de uma dificuldade, nós costumamos nos desestruturar. Nós erguemos os olhos para o céu e perguntamos: por que comigo, Senhor? Então a gente tem que mudar essa postura, e a doutrina espírita nos auxilia neste sentido. Ela nos traz a luz sobre as causas dos males que nos afligem. Muitas vezes esses males são reações às nossas próprias ações do passado que se refletem nessa vida. Mas outras vezes essas reações, elas são consequências das más escolhas que nós fizemos nesta vida atual. A gente acredita que vai passar em branco, mas nada passa em branco. E o Espiritismo, ele também nos traz a clareza de que nós escolhemos as nossas provas. Então, antes de reencarnarmos, nós vamos escolher as provações pelas quais nós iremos passar. Mas a gente se esquece, né? E diante das dificuldades, nós questionamos a bondade e a justiça do Pai e deixamos de lado a construção da serenidade. Então a gente tem que entender que essas provas que nós enfrentamos, na verdade, elas são um bem. Elas nos ajudam a cultivar a humildade, a paciência, a resignação, nos preparando para a vida futura. E se nós tivermos fé em Deus e confiança nas leis divinas, nós encararemos o sofrimento como um resgate ou como um aprendizado. E isso nos permite enfrentar esses reveses com mais calma e confiança, superando as provas da vida. Então, enfrentar, vamos conversar sobre isso. Enfrentar não é ficar parado no meio do caminho. A gente tem que se lembrar do ensinamento de Jesus. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, nós precisamos nos movimentar. Nós não podemos nos imobilizar. E eu vou ler para vocês um trecho de um texto que chama A Serenidade da Fé, de Joana de Ângeles. E olha o que ela fala sobre ter fé. Que frase linda! Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. E ela relembra a história de Paulo e Estevão. Emmanuel, eu já falei sobre este livro aqui em outro evangelho, sobre essa obra psicografada por Chico Xavier, de Paulo e Estevão. Olha só, ela coloca assim, que quando caluniado pelos libertos e levado ao sinédrio para responder às acusações que lhe faziam, Estevão manteve-se sereno e confiante, de tal forma que todos os que estavam sentados
fitando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo, conforme os apontamentos dos atos. E olha o que ela fala. A fé, corretamente vivida, harmoniza a criatura que não teme, que nem se precipita, irradiando a serenidade que se reflete no rosto dos anjos. Vou ler outro texto, trecho de um texto de Joana de Ângeles também, que chama Confia. Jesus disse: não turbe o seu coração, ensinando que a calma e a confiança em Deus devem ser o lema de toda criatura que deseja encontrar a felicidade. Ela coloca: nunca faltam motivos para as preocupações, inquietando o coração, perturbando a vida. A existência humana é uma oportunidade de valorização dos bens eternos e de uma iluminação íntima. E ela complementa: se coloca as tuas ansiedades em Deus e lhe confias a tua vida, tudo transcorre normalmente, e se algo perturbador acontece, a serenidade assume o controle da situação e age com acerto. Deste modo, não te permitas turbar o coração nem a mente ante as ocorrências mal sucedidas. Esse trecho é do livro Vida Feliz, uma psicografia de Divaldo Franco. Então, para construir a serenidade, eu tenho que ser paciente, mas tem uma ferramenta importantíssima que nós vamos conversar agora. Eu tenho que ser paciente e eu tenho que ser bem-humorado. Por quê? Se eu for em contrapartida impaciente, se eu me deixar levar pelo mau humor, eu vou estar construindo não a serenidade, eu vou estar construindo a cólera. Essas são as ferramentas de construção para a cólera, a impaciência e o mau humor. E o que seria a cólera? A cólera é uma explosão de sentimentos descontrolados, que seria o oposto da serenidade. O oposto da serenidade é a cólera. E aí eu pergunto para vocês costumam acordar de mau humor, ficam mal-humorados o dia inteiro? Então vamos repensar, porque para ilustrar a importância do bom humor nas nossas vidas, eu vou contar uma história para vocês. É a história de Belarmino Bicas. Eu não sei se vocês conhecem essa história, mas ela vai ilustrar muito bem o mau humor. Belarmino Bicas, no plano espiritual, ele se aproxima de um colega que fazia trabalho de psicografia com médium. E eu vou contar a história do Belarmino. Depois de uma festa beneficente, em que servíamos juntos, Belarmino Bicas, prezado companheiro, a que nos afeiçoamos no plano espiritual, chamou-me à parte e falou decidido: bem, já que estivermos hoje em tarefa de solidariedade, estimaria solicitar um favor. Ante a surpresa que nos assaltou, Belarmino prosseguiu: soube que você ainda dispõe de alguma facilidade para escrever aos companheiros encarnados na Terra e gostaria de confiar-lhe um assunto. Que assunto? Acontece que eu desencarnei com 58 anos de idade, após 20 anos de convicção espírita. Abracei os princípios codificados por Allan Kardec aos 38 anos e, como sempre fora irascível por temperamento, organizei desde os meus primeiros contatos com a doutrina consoladora uma relação diária de todas as minhas exasperações. Olha lá, ele começou a anotar no caderninho
apontando-lhe as causas para estudos posteriores. Os meus desconchavos, porém, foram tantos, que apesar dos nobres conhecimentos assimilados, suprimi inconscientemente 22 anos da cota de 80 que me cabia desfrutar no corpo físico, regressando à pátria espiritual na condição de suicida indireto. Olha só que informação importante. Quando nós reencarnamos, nós nascemos com uma cota de fluido vital. E nós nascemos com uma programação de tempo de vida. Então, Belarmino, ele nasceu com uma programação para ele viver 80 anos. Mas devido a esse azedume, né, esse mau humor dele, ele suprimiu 22 anos de existência. E por isso ele foi considerado um suicida indireto. E a gente tem como exemplo de suicídio indireto o exemplo de André Luiz, pelos excessos que ele cometeu na juventude, pelos excessos em relação à alimentação, quando mais tarde ele cometeu excessos com a alimentação. André Luiz, ele desencarnou 8 anos antes, né, da sua programação de vida. Então ele retorna ao plano espiritual e ele não entende porque ele é chamado de suicida. Então, quando nós cometemos excessos e esses excessos fazem com que nós alteremos a nossa programação de vida, nós somos considerados suicidas. E aí continua o Belarmino falando, somente aqui, ou seja, no plano espiritual, que eu pude examinar os meus problemas e acomodar-me às desilusões. Ele comenta, quantos tesouros perdidos por bagatelas, quanta asneira em nome do sentimento. E exibindo curioso papel, ele acrescentava, conte o meu caso para quem esteja ainda carregando a bagagem do azedume. Fale do perigo das zangas sistemáticas. Insista na necessidade da tolerância, da paciência, da serenidade, do perdão. Rogue aos nossos companheiros para que eles não percam a riqueza das horas com suscetibilidades e amuos. Explique ao pessoal na terra que mau humor também mata. Olha só, você que é mal-humorado, repense no mau humor. Olha, ele continua aqui. Foi então que eu passei a leitura da interessante estatística de irritações que não me furto a satisfação de transcrever. Né? Belarmino Bicas entregou, né, o número de cóleras e mágoas desnecessárias com especificação de causas respectivas de 1936 a 1956, ele relatou todas as suas exasperações num caderninho. Né? E olha só, eu também não vou me furtar, o espírito, né, não se furtou de escrever, de transmitir essa mensagem, eu não vou me furtar de ler essas mensagens para vocês, né, essas exasperações. Será que nós não vamos nos identificar com Belarmino? 1811 exasperações em razão de contrariedades em família. 906 por indispor-se dentro de casa em questões de alimentação, higiene. 1614 por alterações com a esposa, em divergências na conduta doméstica e social. 1801 por motivo de desgostos com os filhos, genros, noras. Acho que os netos eram bonzinhos, porque ele só teve 11 por descontentamentos com os netos. 1015 por entrar em choque com chefes de serviço.
1.333 por incompatibilidade no trato com os colegas. 1.012 em virtude de reclamações a fornecedores e lojistas em casos de pouca multa. 614 por mal entendidos com os vizinhos. 315 por ressentimentos com amigos íntimos. 1.089 por melindres ante o descaso de funcionários e empregados de instituições diversas. 615 por aborrecimentos com barbeiros, alfaiates. 777 por desacordos com motoristas e passageiros desconhecidos em viagem de ônibus, automóveis particulares, bondes e lotações. Nós estamos aqui falando de 1936 a 1956, e hoje a gente pode colocar algumas situações, né, com a nossa realidade. Será que eu também não tenho exasperações nas redes sociais? Né? Então a gente tem que trazer isso tudo para os nossos dias. 419 por desavenças com leiteiros, padeiros. 820 por malquistar-se com garçons em restaurantes e cafés. 211 por ofender-se com dificuldades em serviços de telefonia. 90 por motivo de controvérsias em casas de diversões. 815 por abespinhar-se com opiniões alheias em matéria religiosa. 217 por incompreensões com irmãos de fé no templo espírita. E olha só essa última consideração. 901 por engano ou inquietação diante de pesares imaginários ou da perspectiva de acontecimentos desagradáveis que nunca aconteceram. Pessoal, sabe quantas exasperações do Belarmino Bicas? 16.386. Exasperações inúteis. E esse apanhado dessas irritações deste amigo, né, Bicas, foram 16.386 dissabores dispensáveis em 7.300 dias da sua existência. Os 20 anos, né, que foram os mais belos de sua vida, porque ele, né, esses anos foram iluminados pelos clarões do Evangelho. Pois bem, cumpre-lhe o desejo de tornar conhecida a sua experiência, que, a nosso ver, é tão importante quanto as observações que previnem desequilíbrios e enfermidades. Embora estejamos certos de que muita gente julgará o balanço de Belarmino por mera invencionice de espírito loreteiro. Essa é uma psicografia do médium Chico Xavier, assinada pelo espírito Irmão X. Que história, gente, não é mesmo? Que história, que significa que a gente tem que combater o mau humor, que nós vimos, que Belarmino disse, o mau humor mata. Então nós temos que colocar a paciência e o bom humor em ação. Aí eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês já devem ter percebido que existem pessoas que elas são pacientes no lidar, né, com os problemas, ao lidar com outras pessoas, e que até elas são bem-humoradas, mas por que elas não são serenas? Né? Às vezes a pessoa consegue ter paciência, consegue ser bem-humorada, é porque ela não está construindo uma serenidade verdadeira. Vocês já devem ter ouvido este provérbio: a consciência tranquila é o melhor travesseiro, não é mesmo? Então, certamente, a consciência tranquila nos traz a verdadeira serenidade. E quando que nós não temos a consciência tranquila?
quando nós deixamos de fazer o bem, ou quando nós fazemos o mal, ou em suma, quando nós deixamos de cumprir as leis divinas, nós não estaremos em paz com a nossa consciência e não estaremos serenos. Então a serenidade, ela pertence àqueles que cumprem os seus deveres. E eu pergunto para vocês, quais são os nossos deveres? O que Jesus veio nos ensinar? Jesus veio nos ensinar a amar incondicionalmente. Não aprendemos ainda. E como na escola, a gente tem aula de matemática, como é que a gente aprende matemática? Fazendo exercício de matemática, fazendo os deveres de matemática. Então nós, como aprendizes do amor, nós temos deveres de amor a cumprir. Então nós temos deveres de amor com nós mesmos, nós temos que nos amar na medida certa, nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos, então nós temos que expandir este amor ao próximo. Nós temos que amar, deveres de amor com o Pai, nós temos que amar ao Pai. O que é amar a Deus? É aceitar seus desígnios com resignação, com resiliência. E como é que a gente faz para a gente saber se a gente está cumprindo esses deveres de amor? Nós temos que examinar a nossa consciência. E vocês já ouviram neste Evangelho, mas a gente tem que seguir a orientação de Santo Agostinho. O texto no Livro dos Espíritos de Santo Agostinho, conhece-te a ti mesmo. Vamos ler esse trechinho. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava a revista ao que fizer e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Então, interrogando com mais frequência a nossa consciência, nós poderemos verificar quantas vezes nós falimos sem nos darmos conta. Às vezes nós não percebemos. Então, nós temos que nos questionar, será que dentro do meu propósito existencial eu cumpri os meus deveres profissionais, sociais, familiares? Será que durante o dia eu não terei dado motivo para alguém se queixar de mim? Terei feito alguma coisa que, se fosse feita por outra pessoa, eu censuraria? Será que eu pratiquei alguma ação que eu tenho vergonha de confessar a quem quer que seja? Conforme as respostas, nós poderemos avaliar a soma do bem e do mal que existe em nós. E a cada dia nos dispormos a melhorar naquele ponto do nosso caráter que descobrimos mais frágil, mas também não podemos nos esquecer de valorizarmos aquilo que nós temos de bom. Então, com estes questionamentos, nós nos autoconheceremos. Mas certamente nós também vamos descobrir o motivo de não estarmos serenos. Então as respostas serão motivo de repouso para a consciência de quem as formula ou indicarão um mal que deve ser curado. Porque eu pergunto a vocês, é possível ser sereno sem perdoar as ofensas? É possível ser sereno se eu guardar no meu coração a ingratidão, a inveja, a raiva, o egoísmo, o orgulho, o medo, a ociosidade? Aí vocês podem me questionar, mas neste mundo de provas e expiações em fase de transição, é impossível não ter esses sentimentos. Isso é verdadeiro. Por quê? Nós somos imperfeitos. Nós sentimos raiva, nós sentimos medo, nós seremos em alguns momentos orgulhosos e egoístas. Por isso, é a importância,
do autoconhecimento, a importância da reforma íntima. Elas são importantes porque elas impedem que esses sentimentos nos dominem. Elas impedem que estes sentimentos façam morada no nosso coração. Aí nós vamos entrar em uma outra questão. Vocês já viram pessoas serenas, cheias de culpas? Então nós vamos conversar sobre isso, porque nós temos um longo caminho a percorrer, né? Nós vamos passar por várias existências e nós vamos enfrentar batalhas, e essas batalhas são contra nós mesmos. Por isso que nós temos que construir a serenidade neste percurso, porque a nossa meta não é a perfectibilidade no estalar de dedos. Nós nunca vamos alcançar a perfeição. Perfeito é Deus. Nós somos apenas perfectíveis. E essa perfectibilidade, ela é gradativa. Ela não ocorre no estalar de dedos. A nossa meta qual que é? É nós sermos melhores hoje do que nós fomos ontem. Nós temos que respeitar as nossas limitações. Nós somos imperfeitos, mas nós temos que ter consciência que nós devemos fazer o nosso melhor, né? E a culpa, ela nos paralisa. E nós temos que caminhar. E olha só o ensinamento de Chico Xavier. Todos os dias nós recebemos uma folha em branco do livro das nossas vidas. E cabe a nós guardar a serenidade e prosseguir na extensão do bem. Vou ler um trecho de Emmanuel. Ele fala assim: resguarda a consciência sempre limpa de culpas. Ante as provas da vida não esmoreças, nunca. Se vieste a cair, ergue-te e recomeça. Cultiva no trabalho e bênção do teu pão. Lembra a regra da paz. Ama e perdoe sempre. Estende o bem a todos e vencerás com Deus. Então, até aqui, nós vimos que a serenidade, ela é uma conquista. É uma conquista que se consegue com esforço, um esforço pessoal, passo a passo, na superação de pequenos obstáculos, pequenos desafios. E aí eu pergunto para vocês, mais um questionamento. Será que nós deveremos ser serenos apenas diante dos desafios? Ou nós temos que ser serenos também diante das conquistas e alegrias terrenas? Pois bem, a serenidade, ela tem que estar presente em todas as circunstâncias, nas circunstâncias boas e nas circunstâncias ruins, porque a pessoa serena, ela tem a compreensão de que tudo passa. Todo homem sábio é sereno. Tudo passa. A gente tem que ter essa consciência que as coisas ruins passam, mas as coisas boas também passam. Então nós temos que buscar a serenidade sempre, independente da circunstância. E eu gostaria de finalizar contando uma história do nosso querido Chico Xavier, que estava passando por um momento muito difícil na sua vida. Talvez vocês já conheçam essa história. E os problemas familiares de Chico se avolumavam, a incompreensão alheia se mostrava intensa, e isso tudo lhe enchia o coração de inquietações e dores. Um dia, em que as suas dores se mostraram mais profundas, ele recorreu ao seu mentor espiritual, Emmanuel, a fim de fazer-lhe uma solicitação. Rogou Chico se Emmanuel poderia fazer um pedido, solicitar um conselho a Maria Santíssima, a Mãe de Jesus, que com seu coração amoroso e materno pudesse lhe dar um conselho em um momento tão amargo da sua vida.
E Emmanuel lhe respondeu que iria encaminhar a sua solicitação. Passados alguns dias, retorna ao Espírito Venerável com a resposta de Maria, mãe de Jesus. Chico, diz Emmanuel, Maria manda-lhe dizer o seguinte: tudo passa. E o sábio médium acolhe aquelas palavras curtas, só duas, entendendo o seu significado. Afinal, tudo passa. Então, no momento da dificuldade, quando as dores parecerem intensas, quando as forças parecerem se esvair, e quando nós temos a certeza que nós vamos sucumbir, a gente tem que se lembrar do conselho de Maria Santíssima. Tudo passa. Contam que Chico costumava ter em cima da sua cama uma placa com os dizeres: isso também passa. Então a gente tem que ter essa serenidade, né? E compreender que as coisas ruins passam, que as coisas boas passam. E a gente viu, chegando aqui no fim do Evangelho, que as ferramentas usadas na construção da serenidade são a paciência, a fé, o bom humor, a resiliência, o amor, o perdão, a consciência tranquila e o saber, a compreensão de que neste mundo em fase de transição tudo passa, né? E diante da efemeridade da vida terrena, nós não poderíamos deixar de falar da serenidade em relação ao futuro, em relação ao nosso retorno à vida espiritual, que é a nossa vida verdadeira. Finalmente, se Deus nos chamasse agora, nós estaríamos preparados, serenos, para adentrar o mundo espiritual? Aí vocês me perguntam, mas em que consiste esta preparação? E eu respondo: perdoe hoje, ame hoje, faça o seu melhor hoje, seja caridoso hoje, não deixe para amanhã. E que nós possamos nos inspirar na serenidade de São Francisco de Assis em relação ao futuro. Francisco de Assis, ele teve uma vida dedicada ao amor, e certo dia, quando ele capinava o jardim, Frei Leão lhe perguntou: meu pai, se você soubesse que iria morrer hoje, o que você faria? Suavemente ele respondeu: eu continuaria capinando o meu jardim. Então a serenidade, ela mora nos corações daqueles que cumprem os seus deveres de amor, aqueles deveres de amor ensinados pelo nosso Mestre Jesus. E que nós possamos nos inspirar em São Francisco de Assis, nessas palavras, né? Dai-nos força, Senhor, para aceitar com serenidade tudo o que não possa ser mudado. Dai-nos coragem para mudar o que pode e deve ser mudado. E dai-nos sabedoria para distinguir uma coisa da outra. E certamente, se nós tomássemos essas palavras como regra de conduta, os nossos dias seriam muito, muito mais tranquilos e serenos, não é mesmo? E é assim que nós vamos agora nos preparar para as nossas vibrações. E este momento é um momento muito especial, porque nós vamos doar aquilo que nós temos de melhor, nós vamos doar todo o nosso amor para a espiritualidade, onde ela vai direcionar esse nosso amor para onde houver a maior necessidade. Então eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, descruzarem os braços, as pernas.
E nós vamos elevando o nosso pensamento até o pensamento do Mestre Jesus e vamos vibrar pela paz do mundo, por todos os países que se encontram em guerras, desajustes. Vamos vibrar pelo nosso Brasil. Vamos vibrar pelos seus dirigentes, que suas mentes sejam iluminadas para que eles possam tomar as decisões mais acertadas. Vamos vibrar pelo Evangelho como regra e conduta a todos os homens da terra, por todas as religiões em torno do Cristo, em especial pelo Espiritismo, a Federação Espírita do Estado de São Paulo, que todos, homens e mulheres, coloquem em prática a lei do amor. Vamos vibrar por esta casa de oração, todos os seus trabalhadores e colaboradores e correntes de cura que aqui atuam. Vamos vibrar por todos os espíritos que estão desencarnando no dia de hoje. Vamos vibrar por todos os hospitais, casas de saúde, por todos os nossos irmãos que se encontram com Covid, que em casa ou que estejam hospitalizados. Que Jesus possa se fazer presente em cada leito de dor. Vamos vibrar por todos aqueles que perderam seus entes queridos. Vamos vibrar por todos os trabalhadores da saúde, por todos os idosos, asilos, pelos orfanatos. Vamos vibrar pelas creches e crianças abandonadas. Vibremos por todos os lares em desajustes, pelos pais desempregados, mães aflitas, filhos problemas. Vamos vibrar por toda a juventude, vamos vibrar especialmente pelo nosso lar, nossos parentes, amigos, vizinhos, supostos inimigos. Vibremos pelo nosso local de trabalho, pelo nosso problema mais íntimo. Vibremos pela caixinha de vibrações. Vibremos por todos os nomes e endereços nela colocados. Vibremos pelos nomes colocados nas redes sociais. Que Jesus possa atender a todos eles. Vibremos pela cúpula de proteção da nossa casa. E nós vamos deixando uma vibração de amor que será levada pelo plano espiritual, onde maior for a necessidade. Graças a Deus. E agora nós vamos nos preparar para o nosso passe coletivo, que é uma das formas da gente se recarregar, né? Recarregar as nossas energias. E assim nós vamos erguendo os nossos braços, fechando os nossos olhos, vamos deixando o nosso espírito se aproximar do Mestre Jesus. Quando nós já vamos sentindo uma fina névoa caindo sobre nós, limpando e iluminando a nossa aura, movimentando e fortificando os nossos chakras, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, esplênico, gástrico e genésico. Já é o suficiente, podemos baixar os nossos braços, pois já estamos plenamente recarregados de energias renovadoras e santificantes. E agora nós convidamos os doutores espirituais que aqui se encontram para que façam a fluidificação das águas. E assim, Pai, agradecemos por mais estes momentos de luz e amor que tivemos, orientados e assistidos por nossos mentores e todas as fraternidades que aqui se encontram, pedindo permissão para encerrarmos o Evangelho da noite de hoje, rezando a oração da serenidade. Não há um consenso entre os pesquisadores sobre as origens, né, e a autoria desta oração que nós vamos fazer. Deus, conceda-me a serenidade
para aceitar aquilo que não posso mudar. A coragem para mudar o que me for possível. E a sabedoria para saber discernir entre as duas. Vivendo um dia de cada vez. Apreciando um momento de cada vez. Recebendo as dificuldades como um caminho para a paz. Aceitando este mundo como ele é e não como gostaria que ele fosse. Confiando que o Senhor fará tudo dar certo, se eu me entregar à sua vontade, pois assim poderei ser razoavelmente feliz nesta vida e supremamente feliz ao seu lado na outra. Graças a Deus. Só tem um recadinho, pessoal. Nós vamos ter um trabalho no dia 18 de setembro, às 11h30, de Preto Velho. E esse trabalho, ele precisa, para vocês participarem, ele precisa ser marcado presencialmente. Então, foi um prazer muito grande estar com vocês na noite de hoje. Bom humor, né? Acho que a mensagem hoje é bom humor. Uma semana excelente para todos. Um beijo no coração de todos. Graças a Deus.